Seu Já microfone está fez desligado? microfone. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula hoje com o Neemias sobre as religiões. É com você, Neemias. Vamos lá. Eu compartilhar aqui com vocês. Boa noite a todos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver o documento 131, da parte 4, né? Fala sobre as religiões do mundo. Foi naquela viagem que Jesus fez a Roma e ele estava acompanhado de Ganide, né? E o Ganide e seu pai Gonode. Só que Gonode ficava cuidando dos assuntos dele, né? O trabalho dele, enquanto que Jesus e Ganide tiveram bastante tempo para ficar ali na biblioteca de Alexandria, quando eles passaram por lá, e aí eles fizeram um estudo das religiões do mundo na época. Então é exatamente esse documento que nós iremos ver hoje, que é As Religiões do Mundo, um estudo feito por Jesus e Ganide na Biblioteca de Alexandria. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, ver se vocês conseguem ver aí. Tá correto? Tá ampliado? Tá certinho? Maravilha. Certo. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, pode a qualquer momento ligar o microfone e interpelar, porque eu não vejo aqui, né, no chat o que o pessoal fala, ou então às vezes alguém levanta a mão e eu não consigo ver. Então é isso, nós estamos no módulo 4, já estamos no capítulo 2 e essa é a quinta aula, As Religiões do Mundo. Esse capítulo ele tem 7 aulas, então a gente começou aqui os anos da adolescência, vimos com o Luciano, o início da vida adulta de Jesus com o Alan, a vida adulta de Jesus com a Lilian, e na última quarta-feira nós tivemos a conclusão da aula 4 com o Mantovani, né, a caminho de Roma. Então hoje nós iremos abordar o documento 131, depois a Sueli vai falar do 132 e o Henrique do 133. Esse documento 131, ele tem esses tópicos aqui, ele fala das principais religiões, né, as grandes religiões da época, o sinismo, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, o sudoanismo, ou também conhecido como jainismo, o shintoísmo, o taoísmo, o confucionismo e o que Ganide chamou de a nossa religião, que foi aquilo que ele extraiu dos ensinamentos de Jesus que ele teve, né, com Jesus. Bom, começando o documento então, diz assim: durante a permanência de Jesus, Gonode e Ganide na Alexandria, o jovem gastou boa parte do seu tempo e uma alta soma do dinheiro de seu pai fazendo uma coleção dos ensinamentos das religiões do mundo sobre Deus. Peço desculpas aí, passou um caminhão aqui, muito barulhento. Então ele gastou uma boa parte do dinheiro de seu pai, né, fazendo essa coleção lá de ensinamentos. Na época, não dava para chegar no computador e fazer uma pesquisa como a gente faz hoje. Então, provavelmente, pelo que dá a entender, é que eles utilizaram do trabalho de outras pessoas, né? Porque não entendo que fosse cobrado da biblioteca para que as pessoas estudassem. Não sei, nunca vi nada nesse sentido. Mas como ele gastou dinheiro, provavelmente ele tenha contratado pessoas para fazer consultas. Porque imagina, né, a quantidade de livros e rolos e coisas que tinha que pesquisar. Na época não tinha livro, né, como temos hoje. Eram os rolos, os pergaminhos, papiro. E aí
Imagina a quantidade de material que tinha que se estudar para conseguir fazer esse levantamento todo de todas essas religiões. Então, eles iam consultar livros de várias regiões do mundo, livros provavelmente provenientes da China, do Japão, da Índia, para que eles pudessem extrair essas informações, porque por exemplo, muitas dessas religiões que foram citadas nesse trabalho são religiões dessas regiões distantes. Então diz que ele gastou uma alta soma de dinheiro para fazer essa coleção. Então eu entendo que ele tenha montado uma grande equipe para isso. Então, para encontrar dentro dos ensinamentos dessas religiões do mundo o que se falava sobre Deus e também a sua relação com o homem. Ganid empregou mais do que 60 tradutores, fazendo um apanhado geral das doutrinas religiosas do mundo a respeito das deidades. Além do mais, esse material não estava no idioma assim acessível, né? Provavelmente ele estava estudando em grego, porque eles estavam ali na Alexandria, muito provavelmente o grego. E aí ainda tinha esse fator de tinha que traduzir esse material estrangeiro. E, e aqui deve ficar claro que todos esses ensinamentos, retratando o monoteísmo, derivaram-se direta ou indiretamente, sobretudo das pregações dos missionários de Maquiventa Melquisedeque, que saíam da sua sede em Salém para disseminar a doutrina de um Deus, o Altíssimo, até os confins da terra. Essas religiões todas sofreram muita influência dos ensinamentos de Melquisedeque. Melquisedeque, né, para quem talvez ainda não tenha conhecimento, surge ali na época de Abraão, por volta de 1980 a.C. Ele se estabelece na região de Salém. Essa aldeia, Salém, mais na frente ela se torna Jebu-Salém, e que hoje nós conhecemos como Jerusalém. Então tudo começa ali. Ali nasce Jerusalém, na época de Melquisedeque. E ele montou uma escola, ele treinou mensageiros e ele enviou para o mundo todo. E dos ensinamentos de Melquisedeque, muitas dessas religiões foram beneficiadas, né? Por conta das pregações desses missionários. E é por isso, então, que nesse estudo que Ganide fez com Jesus, eles conseguem encontrar muitas verdades em comum com o que nós sabemos, inclusive, em comum com o judaísmo, que é a nossa raiz, né, cristã. Nós viemos de uma cultura judaico-cristã. Então, a gente vai se identificar bastante com alguns termos, mesmo termos esses provindos do confucionismo, do zoroastrismo, do jainismo, do hinduísmo. Então, nós vamos ver que a verdade foi espalhada, o cerne, a essência da verdade ensinada pelos missionários de Melquisedeque acabou ficando impregnada dentro de todas essas religiões. Neste documento está apresentada uma síntese dos manuscritos de Ganide, que ele preparou em Alexandria e Roma, e que ficou guardado na Índia por centenas de anos depois da sua morte. Interessante, né? Imagina se a gente tivesse acesso a esse manuscrito, né? Nem que fosse para a gente ver, né? Eu já pesquisei bastante, tentando ver se eu encontrava na história alguém que pudesse se encaixar com a figura de Ganide. Mas há tantos líderes religiosos na Índia, é uma coisa incrível. Se você começa a colocar ali, por exemplo, filósofos, lista de filósofos indianos, ou gurus, ou líderes religiosos da Índia, ali é uma terra que realmente produz uma lista enorme de grandes profetas indianos. Então é difícil ali encontrar Ganide e encontrar uma agulha no palheiro. Afinal, também já tem 2000 anos, né? Quase isso. Ganide tinha 17 anos nessa época aqui. Então, mesmo que ele tivesse vivido, sei lá,
até o ano, vamos botar, se a gente calcular do ano 30, ele vivesse mais 50 anos até o ano 80. Não é nada, né? Então, faz muito tempo e a gente não tem nada, não tem informação sobre ele. Assim como também não temos informação sobre Rodin, né, que é um filósofo incrível, mas ficou apagado da história. Então vamos começar. Ganide então colecionou esse material sobre 10 títulos que aqueles que eu listei no slide anterior. Começando então pelo cinismo. Os ensinamentos residuais dos discípulos de Melquisedeque, excetuando-se aqueles que perduraram na religião judaica, foram mais bem preservados nas doutrinas dos cínicos. Ou seja, o livro está dizendo o seguinte, que dentre todas as religiões, aquela que mais manteve os ensinamentos de Melquisedeque foi a judaica. E depois, a próxima foi o cinismo. Então, conservou bastante, né, dos ensinamentos de Melquisedeque. Vamos ver quais são os ensinamentos extraídos do material que Ganide selecionou, né? Eu fiz duas colunas que eu separei aquilo que eu considero, na minha interpretação, que seja totalmente coerente com a revelação, com aquelas verdades que são verdades, porém parcialmente coerentes. E aí vou tentar identificar por que eu considero, né, não totalmente coerente, porque trata-se de religiões evolucionárias, né? Ou pelo menos, mesmo que elas tenham sido beneficiadas com o ensinamento de Melquisedeque, que é uma religião revelada, mas houve uma mistura, né? Uma mescla entre os ensinamentos de Melquisedeque e as religiões tradicionais. Então, por isso que eu identifico alguns traços de ensinamentos assim, com um pouco de resquício da religião evolucionária. Vamos ler então primeiro a coluna esquerda e depois eu leio a coluna da direita. Está sempre entre aspas, porque são trechos tirados desses livros que Ganide consultou lá na Biblioteca de Alexandria. Diz assim, ele, está se referindo a Deus, né? Ele governa o universo dos universos. Ele é compassivo e misericordioso. Ele é o Deus do leste, oeste, norte e sul. Deus existe por si próprio e é despojado de qualquer ódio e inimizade. Ele é imortal e infinito. O nosso Deus é onipotente e bondoso. Deus a tudo conhece, os nossos segredos e as nossas proclamações. Ele sabe também o que cada um de nós merece. O seu poder é o mesmo sobre todas as coisas. Então, não sei se alguém identificou alguma coisa, mas parece estar 100% alinhado com aquilo que nós conhecemos no livro de Urântia, né? Que Deus realmente governa o universo, ele realmente é compassivo e misericordioso, e ele é o Deus em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, naturalmente. Não há nenhuma região em que ele não seja, né? Ele existe por si próprio, ou seja, ele não tem causa, ele é a única causa sem causa. Ele é o causador, e não a causa. Ele não teve causa. É despojado de qualquer sentimento ruim, então, claro que ódio e inimizade não é parte do sentimento de Deus, e ele é imortal e infinito. Bom, partindo então agora para o lado direito, nós sabemos que uma das coisas que Melquisedeque fez foi, ao transmitir os ensinamentos, ele não, sabendo das limitações do conhecimento humano da época, ele não quis. Oi? É 8h19. 8h19? Ah, não, foi o microfone que eu esqueci aberto aqui, desculpa aí. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, Melquisedeque, ele
não avançou muito no conhecimento, acima do nível da constelação. Então, ele sempre ele ensinou aos homens que Deus fosse os Altíssimos. Então, ele trata Deus como o Altíssimo. E nós sabemos que os Altíssimos são os governantes das constelações. Então, Melquisedeque, devido à limitação do conhecimento humano na época, ele manteve o conhecimento dentro dos limites da constelação. Nem chegou, por exemplo, a falar sobre Nébadon, sobre o universo local, sobre o Filho Criador. Então, ele manteve ali naquele nível. Então, a gente vai ver muito disso tratando Deus como se ele fosse os Altíssimos. Mas os Altíssimos, nós sabemos, são os governantes das constelações. Então, assim, ó, Deus é supremo, é o Altíssimo dos céus e da terra. É o Criador único dos céus e da terra. Quando ele decreta uma coisa, tal coisa passa a ser. O nosso Deus, é um único Deus. Tudo que é elevado, sagrado, verdadeiro e belo aproxima-se do nosso Deus. O Altíssimo é a luz do céu e da terra. Então, assim, sempre como se Deus fosse o Altíssimo, né? Ainda que a terra desaparecesse, a face resplandecente do Supremo residiria na majestade e na glória. O Altíssimo é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. Não há senão esse Deus único, cujo nome é verdade. Conquanto ele tenha muitas manifestações, nós adoramos apenas o próprio Deus. Continuando aqui no cinismo. Isso aqui são conhecimentos extraídos dessa religião, o cinismo. Era o que eles que parcialmente acreditavam, né? Continuando, ó, ele dá a salvação a todos que o servem. O seu amor divino brota da santidade do seu poder, e a afeição nasce do poder da sua grandeza. Do lado de cá, nós temos, ó, Deus é um provedor de paz e um protetor fiel de todos que o temem e nele confiam. Toda a criação existe no poder do Altíssimo. O Altíssimo decretou a união do corpo e da alma e dotou o homem com o próprio espírito dele. O que o homem faz deve chegar a um fim, mas o que o Criador faz continua para sempre. Ganhamos do conhecimento da experiência do homem, mas extraímos a sabedoria da contemplação do Altíssimo. Eu não sei se alguém pode ficar em dúvida, né, nesse sentido, mas por que Neemias colocou como parcialmente coerente? Então, são verdades retiradas desses documentos dos cínicos, mas nem tudo é exatamente assim como eles acreditavam. É o máximo que eles haviam alcançado da verdade. Deus é um provedor de paz? Naturalmente que sim, né? Protetor fiel de todos que temem e nele confiam. Agora, toda a criação existe no poder do Altíssimo. Na verdade, não são os Altíssimos, né? O Criador do Universo, nós sabemos que é o Filho Criador. Então, é somente essa divergência no sentido de que Melquisedeque realmente havia ensinado apenas no nível dos Altíssimos. Aqui, olha só, o que o homem faz deve chegar a um fim. Nem sempre, né? O que o homem faz deve chegar ao fim. Se o homem construir, por exemplo, a alma junto com o ajustador, ele pode não ter fim. Então, não é totalmente verdade. E tudo que o homem faz deve chegar ao fim. Nós somos co-criadores também de uma realidade que pode se tornar imortal. E o que o Criador faz continua para sempre? Nem sempre. Por exemplo, há criaturas que foram criadas por Deus e que podem, por exemplo, deixar de existir. Então, o que o Criador faz também não continua para sempre necessariamente. Então, é um conhecimento que, para a época né, de quem teve essa inspiração, fazia muito sentido. Mas hoje, pela revelação, nós sabemos que nem tudo é exatamente assim. Podemos dizer de um modo geral, porém há exceções. Então é por isso que eu coloquei como parcialmente coerente. E aí eu não vou ficar
insistindo nisso, mas só para vocês entenderem por que eu coloquei totalmente coerente e parcialmente coerente. Continuando no cinismo, aqui nós temos: o nosso Deus tem grande autoridade, o seu nome é excelente e a sua natureza é insondável. Sua misericórdia preenche todos os espaços e sua bondade abraça todas as almas. Podeis esconder-vos dos homens, mas não de Deus, naturalmente, porque Deus é infinito em misericórdia, infinito em bondade, então realmente preenche todos os espaços. E Deus é onipresente, então não há como esconder-se de Deus, né? Deus não está a uma grande distância de nós, ele é onipresente. E de fato não está. Além da sua presença, nós temos também o próprio Deus dentro de nós, que é um fragmento do próprio Pai Universal, o ajustador do pensamento. Deus preenche todos os lugares e vive no coração do homem que teme o seu santo nome. Do lado direito nós temos o seguinte: Deus derrama a chuva sobre a terra, faz o sol brilhar sobre o grão que germina e nos dá a colheita abundante das coisas boas dessa vida e a salvação eterna do mundo do porvir. Quando estiverdes doentes, é o Altíssimo que vos cura. Então, a crença que se tinha era essa, né? Que se você adoeceu e você se cura, foi Deus que te curou, né? Além disso, acreditava-se que era Deus que mandava chuva, porque o homem não tinha nenhuma noção das próprias do funcionamento da natureza, né? Hoje nós entendemos melhor o que faz a chuva cair, né? Não é uma ação direta de Deus, é a criação que ele fez, tem o seu próprio sistema, seu próprio funcionamento. O Altíssimo é imutável, é ele que nos ajuda toda vez que se faz necessário. Para onde quer que volteis para orar, ali estão a face do Altíssimo e o ouvido atento do vosso Deus. Se formos tomar isso aqui como se fosse o Altíssimo, os governantes da constelação, eles não são seres onipresentes, né? Então, Deus sim, aqui, quando se refere a Deus, mas quando se refere ao Altíssimo, não. A criação está no Criador e o Criador na sua criação. Nós buscamos o Altíssimo e então nós o encontramos no nosso coração. Na verdade, é o ajustador, né, que está dentro de nós aqui, seria o fragmento do Pai. E de perguntar a um amigo querido, e então o encontrareis dentro da vossa alma. O homem que conhece Deus vê todos os homens como iguais. Esse está presente, né, no Evangelho, que é a boa nova que Jesus trouxe, que é a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. O homem que conhece Deus, que conhece o Pai, com certeza vai viver a irmandade com seus irmãos. Eles são seus irmãos. Aqueles que são egoístas e que ignoram seus irmãos na carne são recompensados apenas com o cansaço. Aqueles que amam seus semelhantes e que têm o coração puro verão a Deus. Deus nunca se esquece da sinceridade. Olha só, interessante, né? O livro Durante fala que, as chaves do reino de Deus são sinceridade e mais sinceridade ainda. Né? Muito legal eles terem alcançado esse grau de conhecimento aqui, né? De entender que Deus valoriza a sinceridade. Ele guiará o honesto de coração na direção da verdade, pois Deus é a verdade. Repudiai o erro nas vossas vidas, superai o mal com o amor da verdade viva. Em todas as vossas relações com os homens, fazei o bem em troca do mal. Outro ensinamento que Jesus falou, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem, né? Independente de você ter de volta ou não. Não. Retribua o mal com o bem. O Senhor Deus é pleno de misericórdia e amor. Ele perdoa sempre. Amemos a Deus, pois ele nos amou primeiro. Por meio do amor de Deus e sua misericórdia seremos salvos. Os homens pobres e os ricos são irmãos, e Deus é o seu Pai. O mal que não quiserdes que seja feito a vós,
não o façais aos outros. A gente nota que há muita semelhança entre alguns, alguns ensinamentos, né, do cinismo, e que Jesus depois ele reforça esses ensinamentos. E talvez seja por isso que alguns historiadores sugerem que Jesus talvez pudesse ter estudado, né, essa religião, por conta dessas semelhanças. Que Jesus fosse cínico, porque como os anos ocultos de Jesus, né, o pessoal não sabe, de acordo com a Bíblia, ninguém sabe o que ele fez dos 12 aos 28 ali, aos 30, eles acreditam, mas porque ninguém relatou, nenhum dos evangelistas relataram essa época. Eles não sabiam que Jesus tinha ido a Roma, que Jesus tivesse estudado na Biblioteca de Alexandria. Então, eles ficam tentando encontrar. O que Jesus fez durante esse período? Eles ficam tentando encontrar em outros escritos. E há histórias, né? Há muita história, há muitos evangelhos apócrifos que contam histórias diferentes. Hoje, pelo livro de Durante, nós sabemos o que Jesus fez nessa época. Mas como eles não sabem, eles ficam atribuindo. Ah, que Jesus era... Uns falam que ele era zelote, outros falam que ele era cínico, outros falam que ele era daquela religião lá, os nazireus, né? Que pertencia a João. Então, porque eles não têm essa informação. Mas eles fazem esse estudo e veem essa semelhança do que os cínicos ensinavam na época, então eles acham que Jesus pudesse ter alguma influência dessa religião. E nós sabemos que Jesus ele era a fonte do conhecimento, né? Não foi influenciado, ao contrário, ele foi a fonte do conhecimento. Continuando aqui, tópico 8, parágrafo 8, né? Em todas as vossas preces, agradecei, elevai-vos para adorar. A prece da adoração evita o mal e proíbe o pecado. Quando vos apresentardes diante de Deus, com o coração puro, vós tornais os mais destemidos de toda a criação. O nosso Deus nos perdoará e guiará os nossos passos nos caminhos da salvação. Ele nos levará pela mão e nos conduzirá para si. Deus salva aqueles que confiam nele, mas não obriga o homem a servir no seu nome. E aí, do lado de cá, no nosso lado direito do parcialmente coerente, temos: em todas as circunstâncias, chamai o seu nome. E na mesma medida que vós acreditardes no seu nome, a vossa prece será ouvida. Será que acontece assim mesmo? Né? O livro antes diz que nenhuma prece é deixada de ouvir. Só que algumas preces são ouvidas só do lado de lá, né? Porque o homem não está, muitas vezes não está preparado para receber a resposta dessa prece aqui. Ela será ouvida, sim, mas não os nossos desejos, e sim aquilo que estiver condizente com a vontade de Deus. Que grande honra é adorar o Altíssimo. Todos os mundos e os universos adoram o Altíssimo. Na verdade, se a gente considerar que os Altíssimos são os governantes das constelações, ninguém adora eles, né? Nós adoramos o Filho Criador, Cristo Micael. Louvemos em todos os momentos o nome do Altíssimo. O homem que toma abrigo no Altíssimo esconde do universo os seus próprios defeitos. O Altíssimo é como um pai e uma mãe cheios de amor. Ele realmente ama os seus filhos da terra. Eu quero fazer uma ressalva também que, apesar dessa informação que nós temos, que Melquisedeque ensinou até o nível da constelação, por isso que ele fala dos Altíssimos, se nós pegarmos aqui e considerarmos na leitura do texto, considerarmos Altíssimo como sendo Deus, aí está tudo, né, dentro do... Que grande honra é adorar a Deus. Todos os mundos e o universo adoram a Deus. Aí tudo bem. Eu só fiz essa ressalva porque aqui estava se referindo aos Altíssimos, porque foi o que Melquisedeque ensinou. Continuando, acho que é o último tópico. Isso. Não vos lamenteis por causa da prosperidade dos ímpios. Não temais aqueles que tramam o mal. Apartai a vossa alma do pecado e ponde toda a vossa confiança no Deus da salvação.
O homem sábio tem fome do abraço divino. O filho da terra almeja a segurança dos braços do Pai Universal. O homem nobre busca aquele estado elevado em que a alma do mortal se funde com o espírito do Supremo. Olha só que interessante, né? Até onde eles conseguiram alcançar. Eles estavam muito próximos, né? Muito próximos mesmo, porque diz assim: o homem nobre busca aquele estado elevado em que a alma do mortal se funde com o espírito, ou seja, a fusão com o ajustador do pensamento, né? Então, aqui eles têm o termo o Pai Universal para se referir a Deus. Então, muito, muito próximo mesmo. Deus é justo. O fruto que plantarmos neste mundo e que não colhemos aqui, colheremos no próximo. Olha aí que interessante. Então, eles realmente estavam muito próximos. Se a fé no Altíssimo entrar no fundo do vosso coração, então permanecereis sem medo durante todos os dias da vossa vida. A alma fatigada do mortal errante encontra o descanso eterno nos braços do Altíssimo. Então, o que eu entendo desses documentos? A, essas frases, essas afirmações, entre aspas, são retiradas daqueles documentos que eles encontraram que expressava a crença dos cínicos, né? Quem professava a religião, o cinismo. Então, muitas vezes eu vejo pessoas pegando trechos do livro Durante, assim, pessoal, está escrito no livro Durante, mas a gente precisa entender o, o, quem foi que escreveu esse documento. Por exemplo, a gente recebe uma informação no livro Durante, palavras de Jesus, tem um peso. Quando a gente pega essa informação e está lá, por exemplo, os documentos de Rodan de Alexandria, nós temos muito valor no que Rodan falou naqueles documentos, mas não são palavras de Jesus. Precisamos fazer essa separação. Palavras de Rodan são palavras de um homem sábio. Palavras de Jesus são palavras de um Deus, Criador do universo. Entende? Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente pega um trecho desse, se a gente pegar um trecho desse isolado, ele pode conter muita sabedoria, mas precisamos saber que são palavras de pessoas que tinham uma religião lá do passado, que professavam o cinismo. Então, são crenças mais avançadas, claro, naquela época, mas ainda assim são crenças humanas. É parte do conhecimento humano e não da revelação. Entende? Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Bom, acho que eu lembrarei depois. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que vimos até aqui? Diga, Hélio. Elias, você falou agora apenas e tão somente sobre o cinismo, que tem uma lógica, vai aparecer outras religiões. A minha questão toda é a seguinte: todo esse conhecimento atribuído à religião dos cínicos, a fonte é Melquisedeque? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta tem a ver com como esse conhecimento chegou aos dias de Jesus e o local onde ele fez essa pesquisa em companhia de Ganide. A gente sabe que à época muitos poucos eram alfabetizados e a escrita não era uma coisa muito comum, até pelo meio de ela ser viabilizada. Como é que esse conhecimento chegou a nível deles poderem pesquisar numa biblioteca? Era pela tradição oral? O livro Durante pode ser omisso, ou não, estou aqui já induzindo você a uma resposta. Então, como é que esse conhecimento chegou assim tão detalhado ao tempo de Jesus, deste jeito, segundo o teu entendimento? Então, pela informação que nós temos, inclusive informação histórica, né? Havia uma biblioteca gigante em Alexandria, que reunia livros do mundo inteiro. Inclusive, é lamentável que a gente tenha perdido isso. Houve um grande incêndio que queimou a biblioteca de Alexandria e tudo foi perdido, lamentavelmente. Então, grande parte da história estava guardada ali. Livros de vários lugares do mundo.
Então, quando Jesus e Ganide estiveram lá no Egito, estiveram em Alexandria, eles então se dedicaram a fazer o estudo desse material. Era uma biblioteca. Então, o que que se tem numa biblioteca? Livros. E tinha livros do mundo inteiro, que se concentrava ali. Eu creio que toda a civilização da época, certamente, que produzia esses livros, queria ter o seu livro também na Biblioteca de Alexandria, que era a fonte do conhecimento, de todo o conhecimento da época. E foi lá que eles tiveram acesso a essas informações. Mais alguém? Tinha uma outra pergunta ele perguntou se todo o conhecimento do cinismo provinha de Melquisedeque. Pelo que a gente entende, que foi dito no preâmbulo do documento, fala que, na verdade, os ensinamentos de Melquisedeque influenciaram as religiões desses países. Então, eles tinham uma raiz religiosa. Por exemplo, o hinduísmo, pelo que entendemos, é muito mais antigo do que Melquisedeque. Mas com o advento da revelação, Melquisedeque, os mensageiros de Melquisedeque acabaram contribuindo para um avanço, para um progresso significativo do conhecimento dessas religiões, né, de cada mundo, de cada povo. Diga, Lilian. Então, o cinismo ainda existe, né? Ainda Sim, existe essa religião, né? sim. É menor, acho que não houve assim um aumento, né? E ela está no Oriente Médio ainda, acredito. Uhum. Sim, ainda tem o cinismo. E dá para perceber também como que aquilo que Melquisedeque passou, né, sobre os Altíssimos, eles entenderam de outra maneira também, evoluiu o entendimento deles para o Pai Universal. De alguma maneira, eles tiveram essa, não sei, essa revelação do Pai Universal, quem sabe por alguém no meio do caminho, ali do século VI, onde houve várias revelações menores, será? O livro Durante diz que Melquisedeque continuou alimentando esses videntes, esses líderes religiosos, por 19 séculos. Então, o conhecimento é, entre Melquisedeque, o advento de Melquisedeque até a vinda de Jesus, esse conhecimento foi construído, é por isso que não se perdeu, porque Melquisedeque continuava, não sei de que forma, mas mantendo esses profetas, né, sendo alimentados e fortalecendo esse conhecimento. Obrigada. Vamos lá, podemos continuar? Sim. Então, nós vamos agora avançar para o judaísmo, né? Os quenitas da Palestina mantiveram grande parte dos ensinamentos de Melquisedeque e dos registros deles, como foram preservados e modificados pelos judeus. Jesus e Ganide fizeram a seguinte seleção. Então, nós sabemos que o judaísmo, para nós que somos de uma cultura judaico-cristã, a gente está bem informado acerca do judaísmo, né? Está na Bíblia lá. A fonte do judaísmo é a Torá. Então a gente conhece lá o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, aí tem toda a história dos reis, as crônicas, depois os profetas. Então a história do judaísmo está muito presente na nossa cultura. Mas essa informação só chegou até nós por conta de Moisés. Começa ali com Moisés. Mas Moisés é muito tempo depois de Melquisedeque. Então, como é que essa informação foi preservada desde Melquisedeque até chegar em Moisés? Tudo isso foi preservado pelos quenitas ali da Palestina. E, inclusive, o sogro de Moisés, Jetro, ele era um quenita. E ele era dessa tribo que mantinham esse ensinamento e esse conhecimento dos missionários de Melquisedeque. Então, Moisés teve acesso a esse ensinamento através do seu sogro.
E claro que depois toda a influência que ele teve por conta da cultura egípcia. Mas então o livro diz que foram os quenitas que mantiveram grande parte desses ensinamentos e acabou depois sendo preservados e sendo colocados mais em prática por Moisés. Então vamos começar a leitura. Começa assim: E por isso vós amareis o Senhor vosso Deus com todo o coração e toda a alma e com toda a força. Aqui nós vamos identificar muito os trechos da Bíblia, né? Tudo isso que a gente vai ler aqui estão entre aspas e foram retirados da religião judaica. É natural que Ganide tenha estudado, né, e seus tradutores todos, estudado a Torá, que é a fonte do conhecimento da religião judaica, e aí tiraram de lá essas afirmações. E é por isso que a gente conhece tão bem essas informações, porque são aqueles que leem a Bíblia e já leram isso em algum momento. E por isso vós amareis o Senhor, vosso Deus, com todo o coração, toda a alma e toda a força. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Os dias falam uns após outros, e a noite mostra o conhecimento noite após noite. Não há discurso ou língua na qual a voz dele não seja ouvida. O trabalho do Senhor é grande, e com sabedoria ele fez todas as coisas. A grandeza do Senhor é insondável. Ele sabe o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. E aqui do lado direito, eu coloquei essa parte, né, que eu considerei parcialmente coerente, que diz assim: é o primeiro versículo do Gênesis, né? No começo, Deus criou os céus e a terra e todas as coisas deles. E assim, tudo que ele criou era muito bom. O Senhor é Deus, não há ninguém ao lado dele, nos céus acima, nem na terra abaixo. A terra ficará repleta do conhecimento do Senhor, enquanto as águas cobrem os mares. O poder do Senhor é grande e sua compreensão é infinita. Deus revela as coisas secretas e profundas, porque a luz reside nele. O Senhor é misericordioso e pleno de graça. Ele é paciente e abundante em bondade e verdade. O Senhor é bom e reto. Aos mansos ele guiará até o juízo. Provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia em Deus. Deus é a nossa força, o nosso refúgio e a ajuda sempre presente nas dificuldades. E, num parcialmente coerente, eu tenho aqui que diz o Senhor, como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Na verdade, a diferença entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus é muito maior do que a distância, né, entre a superfície da Terra e o topo da sua atmosfera, como eram os céus, né? Os céus, como ele chama aqui. Continuando então. O Senhor é pleno de graça e repleto de compaixão. O Senhor é bom para todas as suas ternas graças. Não, e o Senhor é bom para todos e suas ternas graças recaem sobre toda a sua criação. Ele cura os corações alquebrados e medica as feridas. Onde me esconderia da presença de Deus? Para onde poderia eu fugir da presença divina? Ninguém se esconde do nosso Deus, pois ele preenche o céu e a terra. Que os céus fiquem felizes e que se rejubile a terra. Deixai todas as nações dizerem: o Senhor reina. Dai graças a Deus, pois a sua misericórdia perdura para sempre. E do outro lado nós temos: a misericórdia do Senhor perdura, vinda da eternidade, para todos que o temem. Então, na verdade, Deus não espera que ninguém o tema, né?
Nós devemos amar a Deus e não temer. Havia muito ainda, né, das religiões mais antigas, essa informação de que o homem deveria temer a Deus, fazer com que o homem seguisse o Senhor pelo temor, pela força, pelo poder que ele tinha, né? Então aqui está bem clara essa questão do temer. E a sua retidão estende-se aos filhos dos nossos filhos. E aquele Altíssimo e Sublime que habita a eternidade, cujo nome é Santo, diz: Eu resido em local elevado e santo, e também resido naquele que tem um coração contrito e um espírito humilde. Que na verdade, né, só fazendo uma ressalva dessa última frase, eu resido naquele que tem um coração contrito e espírito humilde. Na verdade, o ajustador, talvez isso fosse algo para aquela época, né? Mas hoje nós sabemos que o ajustador vem para todos. E Deus reside na mente de todos, até mesmo daqueles que não têm um coração contrito e espírito humilde. Voltando para cá, nossa coluna da esquerda diz assim, ó, os céus testemunham a retidão de Deus, e todo o povo vê a sua glória. A sua misericórdia é eterna, e a sua verdade resiste a todas as gerações. Que a terra fique repleta da sua glória. Ó homens, louvai ao Senhor pela sua bondade e as suas dádivas maravilhosas aos filhos dos homens. E aqui nós temos assim, foi Deus que nos fez a todos, e não nós mesmos. Somos o povo dele e as ovelhas do seu pasto. O nosso Deus governa as nações. Esse capítulo do judaísmo é um dos maiores que tem, né, entre as religiões, todos os outros tópicos. Continuando aqui. O Senhor conhece o caminho da retidão, mas o caminho daquele que é mau perecerá. O Senhor Todo-Poderoso diz: caminhai comigo e sede perfeito. Não esqueçais de que o orgulho vem antes da destruição e que a arrogância de espírito vem antes da queda. Nós veremos que essa filosofia aqui, esse ensinamento, ele também está presente em outras religiões. Eu tenho a impressão que eu li em outro. Vamos chegar lá, vamos ver. Quando a gente for ler, eu vou lembrar. Aquele que governa o seu próprio espírito é mais poderoso do que aquele que se apodera de uma cidade. Né? Mais vale o homem que governa a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Né? Diz o Senhor Deus, o Santo: quando retornares ao vosso repouso espiritual, sereis salvos. Na calma e na confiança estará a vossa força. Aqueles que servem ao Senhor renovarão a sua força. Eles elevar-se-ão com asas como águias. Eles correrão, não ficarão cansados. Eles caminharão e não se esmorecerão. O Senhor dar-vos-á o alívio para os vossos medos. Diz o Senhor: não temais, pois estou convosco. Tá vendo? Não temais, não temer, né? Não desanimeis, pois eu sou o vosso Deus. Eu fortalecer-vos-ei e ajudar-vos-ei. E sim, eu apoiar-vos-ei com a mão direita da minha retidão. E do lado de cá nós temos um pedacinho menor que diz, ó, Deus criou o homem um pouco aquém do divino. Será que foi? Um pouco aquém do divino? E o coroou com amor e misericórdia. O temor ao Senhor é o começo da sabedoria. A gente conhece isso, esse versículo da Bíblia fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui é referente a esse trecho. Conhecer o Supremo é compreendê-lo. O reino de Deus é eterno e o seu domínio resiste a todas as gerações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem lembra desse aqui, né? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos.
Guia-me mansamente na vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Vamos ver como é que Ganide retratou esse trecho? Ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Graças a ele eu repouso na grama verde. Ele me conduz em águas tranquilas e restaura minha alma. Me conduz ao caminho da retidão. Sim, embora eu caminhe no vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois Deus está comigo. De certo, a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Quem lembra do Salmo 23, né, vai identificar imediatamente esse trecho aqui. Do lado de cá, do parcialmente coerente, temos o seguinte: ó, Deus é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Redentor. Deus criou as hostes do universo e as preserva todas. A sua retidão se assemelha às montanhas e o seu julgamento ao grande abismo. Ele nos faz beber do rio dos seus prazeres e na sua luz nós veremos a luz. É bom agradecer ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, demonstrar amor e bondade pela manhã e a devoção da fé a cada noite. Yahvé é o Deus da minha salvação. Portanto, colocarei minha confiança no nome divino. De todo o meu coração, eu confiarei no Senhor. Não me apoiarei na minha própria compreensão. Em todos os meus caminhos, reconhecê-lo-ei e ele dirigirá meus passos. O Senhor é fiel, ele mantém sua palavra para com aqueles que o servem. O justo viverá pela sua fé. E se não fazeis o bem, é porque o pecado está junto à porta. Os homens colhem o mal que plantam e o pecado que semeiam. Não vos lamurieis por causa dos que fazem o mal. Se aceitardes a iniquidade no vosso coração, o Senhor não vos escutará. Se pecardes contra Deus, também errareis contra a vossa própria alma. Deus levará o trabalho de todos os homens a julgamento, e todas as coisas mais secretas, sejam boas ou más. De acordo com o homem pensa no seu coração, assim é ele. Esse é o último aqui, ainda não é. Vamos lá. O Senhor está próximo de todos que o chamam com sinceridade e verdade. O pranto pode durar uma noite, mas o júbilo vem pela manhã. Um coração feliz faz bem, tanto quanto um medicamento. Deus não recusará nada de bom àqueles que caminham na retidão. Assim diz o Senhor, Criador dos céus e formador da terra. Um Deus justo e um Salvador. Não há outro Deus além de mim. Em todos os confins da terra, voltai a mim e sede salvos. Se me procurardes, encontrar-me-eis, contanto que me busqueis de todo o coração. Os mansos herdarão a terra e deleitar-se-ão na abundância da paz. Aquele que semear a iniquidade, colherá a calamidade. E aqueles que semearem ventos, colherão tempestades. E do lado de cá nós temos: temei a Deus e respeitai seus mandamentos, pois apenas esse é o dever do homem. Relativamente, né? Porque nós devemos amar a Deus e buscar fazer a sua vontade, não ter medo propriamente, né? Ou ter medo. Eu acho que esse é o último, não? Vinde agora, pensemos juntos, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam escarlates, eles ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho carmesins, eles ficarão claros como a lã. Não há paz para os perversos. Os vossos próprios pecados afastarão de vós as boas coisas. O Deus eterno é a minha força. Ele é a nossa morada. Os seus braços eternos nos sustentam. O Senhor está próximo daqueles que têm o coração quebrado
Ele salva todos os que têm o espírito de criança. Entregai vosso caminho ao Senhor, confiai nele, e ele vos levará até o fim. E aqui no Parcialmente Coerente temos: Deus é a saúde no meu rosto e a alegria na minha alma. Muitas são as aflições do homem reto, mas o Senhor o livra de todas elas. Será mesmo que Deus nos livra das nossas aflições, né? Aquele que reside no lugar secreto do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Parágrafo 11. Amai o próximo como a vós mesmos. Não guardeis rancor de nenhum homem. Não façais a ninguém aquilo que abominais. Amai o vosso irmão, pois o Senhor disse: Eu amarei os meus filhos livremente. O caminho do justo é como uma luz resplandecente que brilha mais e mais até o dia perfeito. Aqueles que são sábios resplandecerão com o brilho do firmamento, e aqueles que conduzirem muitos para a justiça brilharão como as estrelas para todo sempre. Que o homem mau abandone o seu caminho de pecado, e o homem injusto e seus pensamentos rebeldes. Os seus pensamentos rebeldes. Diz o Senhor, que eles retornem para mim, e eu terei misericórdia para com eles, e os perdoarei totalmente. Eu acho que esse é o último tópico. Então vamos lá. Diz o Senhor, aqui está como parcialmente coerente, né? Vamos ver o que a gente entende desse trecho. Diz o Senhor, Criador do céu e da terra: aqueles que amam minha lei tenham grande paz. Os meus mandamentos são: amar-me-eis de todo o coração, não tereis outros deuses diante de mim, não tomareis meu nome em vão, lembrareis de manter o santo dia de sábado, honrareis vosso pai e vossa mãe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não dareis testemunho falso, não cobiçareis. Aqui nós temos Êxodo 20, né? Que é os 10 mandamentos. E a todos os que amam o Senhor sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si próprios, o Deus do céu diz: Eu vos resgatarei do túmulo, eu vos redimirei da morte. Serei grato para com os vossos filhos, tanto quanto justo. Pois eu não disse das minhas criaturas na terra: Vós sois os filhos do Deus vivo, e eu não vos amei com um amor eterno? E não vos convoquei para vos tornardes semelhantes a mim e para residirdes para sempre comigo no paraíso? Então é isso. Concluímos o tópico 2 do judaísmo. Fica aberto aqui para alguém quiser fazer alguma manifestação. Diga, Érico. O que está postado no livro de Urântia sobre o judaísmo me parece ser um resumo muito, muito legal. A gente devia prestar mais atenção no conteúdo, porque tem a essência do judaísmo na visão de Ganide, na visão de Jesus. Então, é alguma coisa que vale a pena ler. Apenas para contextualizar a minha pergunta, nós sabemos que a Torá contém apenas 5 livros, que são aqueles que você citou no início, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, a Bíblia dos cristãos não católicos tem 39 livros, não apenas 5. É atribuída, o próprio livro de Urântia trata disso, é apenas contextualizar a minha pergunta, eu faço no final. O livro de Urântia menciona que atribuíram a Moisés o Pentateuco, ou seja, a Torá, e mais um livro, que é o livro de Jó. De sorte que, para fechar os 39, tem outros livros. O que nós sabemos é que esses outros livros fazem parte da base da religião judaica, e muitos dos textos postados aqui, que são excelentes, não vêm da Torá, vêm da Taná, que é o que completa o Antigo Testamento. Pois muito bem. A pergunta é:
A Taná, basicamente, esses livros foram posteriores à vida de Moisés. São atribuídos aos profetas maiores, aos profetas menores, e efetivamente foram adotados pelo cristianismo na medida que esses livros foram capturados das escrituras hebraicas e foram simplesmente colocados lá na escritura cristã. Nós sabemos que a Igreja Católica tem em relação, a Bíblia da Igreja Católica tem em relação à Bíblia dos evangélicos em geral, 7 livros a mais, que são atribuídos, são considerados apócrifos. Mas, enfim, vamos ficar só nos 39 para não entrar nos 7 que estão fora da Bíblia dos não católicos. A minha pergunta a você, na medida que você estuda sempre muito, e eu tenho um respeito enorme pelo teu conhecimento, você acha, até agora, que foi dito do cinismo e do judaísmo, qual deles tem, digamos, maior número de adeptos ao tempo de Jesus e que tem mais qualidade nos ensinamentos? Pouco foi mencionado na Taná e na Torá, praticamente nada sobre Melquisedeque. Nós temos em Salmo citação a, a Melquisedeque, mas atribuída a Davi, atribuída a Salomão, que não tem nada a ver, que é um descendente de Moisés, ou um descendente de Abraão, ou um descendente de Jacó. A pergunta é essa: até agora, ou até onde você leu, onde você viu assim mais destaque, mais qualidades nos ensinamentos que você acabou de ler, ou nos ensinamentos do cinismo? E aí, atribuindo novamente a pergunta, associando, como é que esses ensinamentos viraram livro e foram parar na biblioteca lá do Egito? Como foi parar lá? Porque essa tradição judaica virou de interesse para uma biblioteca. E quem foi que fez esses escritos, na verdade? Eles pegaram, a exemplo dos cristãos, eles pegaram esses livros todos e levaram para lá e pronto. Enfim, é uma curiosidade. Talvez o livro Durante, talvez não, com certeza o livro Durante é omisso, mas o que você acha disso? Grato? Então, o próprio livro diz que de todas as religiões, de todos os povos que mais preservaram dos ensinamentos de Melquisedeque foi o judaísmo. No início bem do documento, fala assim, olha, o cinismo foi que mais conservou os ensinamentos de Jesus, exceto o judaísmo. Então, assim, em primeiro lugar o judaísmo, em segundo o cinismo e aí depois os demais. Então, certamente, de todos que mais conservaram os ensinamentos de Melquisedeque foi o judaísmo. Isso é certo. Outra informação que temos é que quando estava sendo feita a escolha de qual povo Jesus iria nascer, foi escolhido os judeus exatamente por esse motivo, porque era entre todos os povos monoteístas, era aquele que havia conservado o monoteísmo mais puro, como aquele ensinado por Melquisedeque. E aí foi por isso que Jesus foi escolhido que Jesus nascesse entre os judeus, ali na Palestina, né? Agora, com relação aos livros da biblioteca, eu acho que é uma questão natural. Se você tem uma biblioteca famosa no mundo, naturalmente que todo mundo vai procurar informação ali. E ali é que se concentra todos os livros do mundo. Então, sábios de todas as regiões do mundo levavam livros para a biblioteca, porque se eu quero que o meu conhecimento seja transmitido, se eu escrevo um livro, eu, Neemias, hoje, escrevo um livro, eu vou colocar onde? Eu vou divulgar na Amazon, que é o maior vendedor de livros do mundo. Naquela época, se eu quisesse que o meu livro fosse conhecido por alguém, onde é que os estudiosos vão? Eles não vão me procurar na minha aldeia, na minha terra distante. Eles vão procurar conhecimento na biblioteca. Então, naturalmente que todos enviavam seus livros ou cópias. Certamente havia mais de uma cópia das escrituras sagradas dos hebreus ali na biblioteca de Alexandria. Então, eu acho que é o natural. Não tinha como ser diferente, né? Era, a Alexandria era a maior biblioteca do mundo e havia de tudo lá. Uma pena que se perdeu, né? Imagina quanto de conhecimento da história da humanidade a gente poderia ter se
a gente não tivesse a Biblioteca de Alexandria, né? Com relação aos escritos dos hebreus, realmente a Torá, considera-se Torá apenas o Pentateuco. Mas a gente sabe também que Jesus, por exemplo, ganhou uma cópia das escrituras dos hebreus, né? Porque ele esteve em Alexandria. Ele ganhou uma cópia. E a gente sabe que essa cópia acabou depois, ele doou para a Sinagoga de Nazaré, e era o livro que se lia lá. Inclusive, Jesus fez uso da leitura desses escritos lá, essas escrituras sagradas. E, naturalmente, que não era só a Torá, era todo o compêndio, né, do Velho Testamento. Porque a gente sabe de um evento quando Jesus esteve lá, acho que ele tinha 15 anos, e que ele faz o seu primeiro discurso na sinagoga de Nazaré, e ele lê exatamente o livro de Isaías, quando ele lê: "O Espírito de Deus está sobre mim". Então, esse trecho é de Isaías. Então, tudo indica que aquelas escrituras sagradas que ele ganhou lá compreendia todos os livros e não apenas o Pentateuco. Vamos continuar, então. O A Daniel tem uma Dayane, pergunta. Quem? Diga. O Daniel tem não, uma pergunta. Sim. o Dani Morales? Não, Não. eu ia É, só ajudar a esclarecer. O Dani colocar, Yahvé, né? Na realidade, o que está sendo colocado pelo Neemias e que consta no livro de Urântia é um resumo, tá? Daquilo que Ganite conseguiu montar junto com Jesus lá. E, logicamente, se usava outros nomes. Se você vai pegar ali o hinduísmo, tal, vai, né, depois existiam outros nomes para Deus. Só que o livro de Urântia coloca de uma forma que fosse mais facilmente compreendido e equalizado essa compreensão, né, da adoração de um povo por um Deus único, né? Então, acho que por isso, Dani Morales, a questão é essa, na realidade, os nomes mudam, mas o livro de Urântia, ele faz uma equalização disso, né? Os reveladores tentam colocar de uma forma que te possa entender e que todos que vão ler pelos próximos quase 1000 anos aí possam compreender dessa forma e fazer essa comparação. Acho que é isso, né, Neemias? O livro de Urântia cita Yahvé. Inclusive, a gente acabou de ler um parágrafo que fala sobre Yahvé. É que existem teorias de que, eu já vi pessoas perguntarem: Yahvé é Caligástia? Porque as pessoas acham que, pelo fato de o conceito que os hebreus tinham acerca de Deus era um conceito de um Deus irado, vingativo, né, que sentia ódio, castigador, tal, como se fosse um tirano, né, um Deus tirano. Isso é um conceito equivocado dos hebreus. Sim, em outras partes eles também relatavam esse Deus como um Deus bondoso, infinito em misericórdia, longânimo e tal. Então, é apenas um conceito humano acerca de Deus. Não que Yahvé fosse exatamente assim, era o que se pensava dele. E nem que Deus tenha esse nome, Yahvé, era o nome dado pelos hebreus. Então, a Yahvé não tem nada a ver com Caligacha. Yahvé é uma representação da deidade no conceito hebraico, entre aquele povo. Mas ainda assim é a figura de Deus, né? É um conceito limitado, deturpado, claro, mas se referindo a Deus, o Criador, o Pai Universal. Continuando, onde é que eu parei? O budismo, então. Ó, Ganídio ficou Ah, chocado. Oi? tem. Não, alguém queria falar ali. Quem? deixar para depois. Não, só que é anemias. No último slide que você colocou porque é parcialmente correto por causa do sabá? Tem vários conceitos, né, que não são totalmente corretos conforme o restante da revelação, né? Aham, tá. Por exemplo, aqueles que amam deixa eu compartilhar aqui.
Eu vejo que é uma colocação que o Neemias coloca. Você pode pegar partes de dentro de cada uma Você pode dessas tirar, e você pode tirar e tirar você vai algumas colocar. partes. Essas são legais, essas não são, né? Ó, aqueles que amam a minha lei tenham grande paz. Não necessariamente, né? Há pessoas que amam a Deus e muitas vezes não Aham. têm paz por conta de, por exemplo, Israel está em guerra agora. Então eu vou Uhum. dizer que Israel não ama a Deus ou não ama a lei, né? Então é uma afirmação que eles acreditavam que se vem a prosperidade, se vem a paz, é um beneplácito divino. Mas se eu Aham. tenho doença, ou se eu estou em guerra, é um castigo divino. Era uma crença que se tinha, né? Então, tem vários pontos que a gente poderia questionar. A gente entende o contexto porque é uma crença da época, mas hoje que temos a revelação, conseguimos separar bem essas nuances, né? Essas Sim. diferenças de interpretação acerca de Deus. Uhum. O budismo. Ganide ficou chocado ao descobrir quão perto o budismo chegara de ser uma religião grande e bela. Mas, infelizmente, o budismo não tinha Deus. Jesus até chama o Buda como se fosse o profeta órfão, né? Porque eles se aproximaram muito da filosofia e de uma religião muito bela, mas uma religião sem Deus, sem uma deidade pessoal e universal, né? Mas, ainda assim, ele encontrou certas crenças que refletiam algo da influência dos ensinamentos dos missionários de Melquisedeque. E aí ele fez essas referências aqui. De um coração puro, a alegria brotará para o infinito. Todo o meu ser está em paz nesse júbilo supramortal. Minha alma está cheia de contentamento e meu coração extravasa com bênçãos de confiança pacífica. Não tenho medo, estou liberto das ansiedades. Resido na segurança e meus inimigos não podem me alarmar. Estou satisfeito com os frutos da minha confiança. Encontrei como me aproximar do imortal por meio de um acesso mais fácil. Oro para que a fé me sustente durante a longa jornada. Sei que a fé do além não me falhará. Sei que meus irmãos prosperarão se forem imbuídos da fé do imortal, e mesmo da fé que gera modéstia, retidão, sabedoria, coragem, conhecimento e perseverança. Abandonemos a tristeza e rejeitemos o medo. Mantenhamos com fé a verdadeira justiça e a virilidade genuína. Aprendamos a meditar sobre a justiça e a misericórdia. A fé é a verdadeira riqueza do homem, é o dom da virtude e glória. A injustiça é indigna e o pecado é desprezível. O mal é degradante, seja ele forjado em pensamentos ou atos. A dor e a tristeza seguem o caminho do mal, como o pó segue o vento. A felicidade e a paz da mente seguem o pensamento puro e a vida virtuosa, como a sombra segue a substância das coisas materiais. O mal é fruto do pensamento dirigido de um modo errado. É errado ver pecado onde não há pecado e não ver pecado onde o pecado está. O mal é caminho das doutrinas falsas. Aqueles que evitam o mal, vendo as coisas como elas são, ganham o júbilo por assim abraçarem a verdade. Dai um fim à vossa miséria, abominando o pecado. Quando olhardes àquele que é nobre, afastai-vos do pecado de todo o coração. Não façais apologia ao mal. Não crieis desculpas para o pecado. Com os próprios esforços de emendar-vos dos pecados passados, adquiris a força para resistir à tendência futura para eles. A resistência ao mal vem do arrependimento. Não deixeis de confessar nenhuma das vossas faltas para com aquele que é nobre. A alegria e o contentamento são as recompensas feitos pelo bem, feitos do bem e para a glória do imortal. Deixa eu ler novamente. Ó. A alegria e o contentamento são as recompensas pelos feitos do bem e para a glória do imortal. Nenhum homem pode roubar a liberdade da vossa própria mente. Quando a fé da vossa religião tiver emancipado o vosso coração, quando a mente, como uma montanha, estiver estabelecida e inamovível,
então a paz da alma fluirá tranquilamente como um rio de água. Aqueles que estiverem certos da salvação estão para sempre livres da luxúria, da inveja, do ódio e das ilusões da riqueza. Embora a fé seja energia para a vida melhor, contudo deveis trabalhar para a vossa própria salvação com perseverança. Se vós estiverdes certos da vossa salvação final, então certificai-vos de que buscais sinceramente cumprir toda a retidão e justiça. Cultivai a certeza de coração que nasce de dentro e que assim vem para desfrutar do êxtase da salvação eterna. Nenhum religioso pode esperar alcançar a iluminação da sabedoria imortal de permanecer preguiçoso, indolente, fraco, imprudente e egoísta. Todavia, quem for prudente, previdente, reflexivo, fervoroso e sincero, pode, até mesmo enquanto ainda viver na terra, alcançar a iluminação suprema da paz e a liberdade da sabedoria divina. Lembrai-vos de que cada ato terá uma recompensa. O mal resulta em tristeza e o pecado culmina na dor. O júbilo e a felicidade advêm de uma vida de bondade. Mesmo o malfeitor ou pecador desfruta de uma temporada de graça antes do total amadurecimento dos seus feitos no mal, mas, inevitavelmente, a colheita plena do mal deverá advir. Que nenhum homem pense no mal de modo aliviado, dizendo ao seu coração: a punição do erro não virá para mim. O que fizerdes será feito a vós, segundo o julgamento da sabedoria. A injustiça feita aos vossos irmãos retornará a vós. A criatura não pode escapar ao destino dos seus feitos. O tolo diz ao seu coração: o mal não me tomará, mas a segurança é encontrada apenas quando a alma aceita a reprovação e a mente busca a sabedoria. O homem sábio é uma alma nobre que permanece amiga diante de inimigos, tranquila na turbulência e generosa entre os ambiciosos. O amor do ego é como ervas daninhas em um campo do bem. O egoísmo leva à tristeza. A inquietude perpétua mata. A mente domada traz felicidade. O maior dos guerreiros é o que vence e domina a si próprio. É boa a contenção em todas as coisas. Apenas aquele que estima a virtude e observa o seu dever é uma pessoa superior. Que raiva e ódio não sejam vossos mestres. Não faleis duramente de ninguém. O contentamento é a maior riqueza. O que é dado sabiamente é bem poupado. Não façais aos outros as coisas que não quiserdes que sejam feitas a vós. Retribuir o mal por meio do bem é vencer o mal com o bem. Bom, essa acho que é a última parte do budismo. Diz assim: uma alma reta é mais desejável do que a soberania de toda a terra. A imortalidade é a meta da sinceridade. A morte, o fim de uma vida impensada. Aqueles que são honestos não morrem. Os impensados já estão mortos. Abençoados são aqueles que têm o discernimento do estado imortal. Aqueles que torturam os vivos dificilmente encontrarão a felicidade depois da morte. Os generosos vão para os céus, onde se rejubilam na bênção da liberalidade infinita e continuam a crescer na sua nobre generosidade. Todo mortal que pensa com justiça, que fala nobremente e age sem egoísmo, não apenas desfrutará da virtude aqui, durante esta breve vida, mas também depois da dissolução do corpo, continuará a desfrutar das delícias do céu. Bom, concluímos esse tópico aqui.
Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu gostaria de falar, Antes. Neemias, bem Sim, brevemente, mas eu escuto muito daquilo que Jesus falou, quase todo, onde é que ele se manifesta, ele fala grande parte dessas coisas. O reforço à fé, o não ter medo, os próprios reveladores vivem falando, não tenham medo. Os anjos acham muito estranho quando vocês demonstram medo, né? O universo é amigável, confiem, acreditem. Claro que o livro nos traz por que de vez em quando a gente sofre. Eu acho isso muito bacana, essa explicação, e nem aquela questão das vicissitudes da vida, lá no documento 3, ela dá uma explicação razoável da humanidade, por que a gente passa por problemas. Então, realmente, o Buda, claro, do ponto de vista de um ser humano, mas ele conseguiu condensar muito bem, e isso estava registrado na Biblioteca de Alexandria, pelo jeito, né? Pena que, como sim. foi falado, mudou bastante. Isso é estranho, né, também. Se estava registrado há 2000 anos, como é que mudou tanto, né? Vamos lá. O conhecimento ele é dinâmico, né? Ele não, ele vai mudando com o tempo, é natural. E talvez vocês tenham estranhado que eu tenha colocado tudo como parcialmente coerente, né? Certamente que há muitas verdades ali, mas infelizmente tudo aquilo que foi dito é como se aquilo fosse conquistado sem Deus, sem a existência de Deus. E ali é que está o parcialmente coerente. Nada dessas realizações humanas, nada desse do alcançar o céu e de alcançar a iluminação, nada disso é possível sem Deus. Então, infelizmente, é uma religião muito bela, uma filosofia muito bela, se aproximou bastante, né? O Ganidi ficou chocado, como é que pode existir tanto conhecimento, tanta sabedoria para uma religião sem Deus, né? Mas aconteceu. É Diga, como Lilian. se, desculpe, Lilian, é como se Deus significasse o foco de chegada, né? É, Quer dizer, não adianta você ter tudo isso se você não tem aquele objetivo de chegar naquele ponto que é o realmente importante. É como a pessoa que vai caminhando e ela tem o objetivo de chegar em algum lugar, ela tem que ter isso muito claro, muito firme dentro dela. E Deus é esta luz, esse farol que nós temos que ter sempre em mente. é. Olha, é Ele esse é o o rumo, é orçamento. esse o sentido. Por mais que a gente tenha outras coisas, né? Por mais que... Mas realmente o budismo ele é bem interessante. É. Desculpe, Lilian. Diga, Imagina. Lilian. Não, eu achei interessante que eles falam bastante em salvação, né? Aliás, a palavra salvação é mencionada 4 vezes ali na primeira parte. Então eu digo, mas que salvação é essa que né? E depois eles falam finalmente em céu, e ir para o céu, alguma coisa assim. Então eu digo, eles acreditam na sobrevivência, então, de algo, né, dessa pessoa, da alma, num céu, mas não acreditam em Deus, né, e uma vez até eu perguntei para uma budista, eu disse assim, mas vocês não acreditam? Vocês não se perguntam quem criou tudo, né? Quem criou tudo isso? Essa é uma pergunta que nós não fazemos. Para Uhum. nós não importa. É impressionante, né? É, Mas eles acreditam na sobrevivência. E outra coisa também, todas essas realidades certamente foi o ajustador que colocou para eles, né? Porque essas realidades o ajustador colocou. Mas eles simplesmente, essa realidade do Criador, eles não aceitaram. Interessante. até eles colocam, né? Vai continuar evoluindo depois, né? Até é colocado no texto ali. Sim. Diga, Roberto. Olha, a respeito do budismo, eu faço uma observação, lembro algo que Jesus falou para Gonode e para Ganide, quando
Gounod perguntou a opinião dele sobre o Senhor Buda. Ele disse: os judeus conheceram Deus na mente, e Buda conheceu Deus no espírito. Daí eu chego a uma conclusão. Deus no espírito, o espírito é a essência mais profunda e elevada do ser humano. Já a mente é um nível da realidade que tem contato com o espírito, tem contato com a mente em si, com o corpo. Então, a mente é mais holística. E eu acho que os judeus que conheceram Deus na mente têm mais chance de conhecer a Deus como pessoa. Então, eu acho que para entender o que aconteceu em relação ao budismo, por dar muita força para esse aspecto da realidade trina, que é o espírito, eles não perceberam Deus como pessoa. Então, o que aconteceu com essa prática é o que é revelado o seguinte: tem um documento que diz assim: a falha de entender que Deus é uma pessoa leva a dois dilemas filosóficos: o materialismo e o panteísmo. Então, eu acho que os budistas, eles se tornaram assim panteístas. Eu já fiz algumas práticas, mas eles falam numa energia, numa presença absoluta e dispersa. Eles não entendem Deus como uma pessoa. E eu acho que é por isso que eles não concebem a Deus, por não chegarem ao conceito de personalidade, que é o todo do ser. Bom, essa é a minha leitura do que aconteceu com o budismo. Muito bem, obrigado. Eu quero só, para concluir, tivemos uma pergunta aqui da Dani Morales. Como ajustador do pensamento, é necessário um culto de um Deus exterior? Então, o ajustador do pensamento, ele é a nossa bússola, mas ele não é o nosso destino. Nosso destino é Deus e é o paraíso. Então, ele está dentro de nós para nos guiar. Mas isso não é o suficiente. Existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho nos leva ao paraíso, à finalidade. Lá é a finalidade. A finalidade não é o ajustador. O ajustador é nosso companheiro de caminhada, né? Então, nós devemos buscar o contato com ele, sim, naturalmente. É o nosso guia, né? Então, devemos dar ouvidos ao nosso guia para que a gente possa alcançar o nosso destino. Bom, antes de encerrar, eu só vou mostrar uma coisa que eu vou compartilhar com vocês somente na próxima, com detalhes, né? Somente na próxima reunião. Deixa eu ver aqui, cadê onde é que tá? Ah, tá cedo ainda, 21h35. Tá tarde já, né? Porque até as 21h30, então eu vou compartilhar com vocês isso aqui que eu vou apresentar na próxima semana. Cadê? Tá aqui. Não estava achando. Então, isso aqui é um mapa mental que, de vez em quando, eu faço esses mapas, né? Vou ampliar um pouco mais aqui, para a gente voltar aqui. Certo? Estão todos vendo aí, não? Sim. Então, esse trabalho do Ganid, né, juntamente com Jesus, ele vai abordar essas religiões aqui, ó, que originaram, né, através dos mensageiros de Melquisedeque. Por exemplo, os missionários de Melquisedeque influenciaram a Menemope, Iknaton. Aí nós temos o sinismo, temos o judaísmo aqui, o budismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, jainismo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo. Mas na semana que vem,
eu vou apresentar o restante aqui, as religiões que surgiram aqui, por exemplo, do príncipe planetário. Depois, nós temos a figura de Adão e Eva. Tem aqui depois as religiões que surgiram aqui do ensinamento de Jesus. E antes disso, nós temos as evolucionárias e temos as mescladas, que são religiões que foram surgindo depois. Então, na próxima semana, quarta-feira, eu vou abordar essas outras religiões aqui. Por enquanto, nós ficamos apenas, né, com esse material aqui, que é as religiões que foram estudadas por Ganide. Ok? Então, fica esse gostinho aí para vocês não faltarem na próxima quarta. Obrigada. Certinho? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Olha, gratidão. E esse mapa mental? Depois você partilha com a gente? Muito, Sim. deixou a gente com É. muita vontade. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu pegar o link dele aqui. Eu não sei se não tem que ter aplicativo dentro do computador, né? Você entra no site e tem que fazer um cadastro lá para Tem ter que fazer um acesso. Eu vou cadastro, colocar aqui no né? chat. O cadastro nesse Mind Master aí. Tá aqui o link. Vamos ver se vocês conseguem acessar. Certinho? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, a paciência, né? É uma leitura, assim, não dá para interagir muito, a gente tem que ler o texto, né? Porque é aquilo que nós temos. Então, eu Uhum. espero que ninguém tenha cochilado na aula aí. E Não, até fique a próxima tranquilo. Obrigada. quarta. Obrigado. Muito bom, Neemias. Obrigada. E até Boa a noite, semana que meus vem, não queridos. faltem. Eu acho que é muita coisa para semana que vem, hein, né mesmo? É bastante coisa. Eu vou dar uma aceleradinha. Porque o judaísmo, ele realmente é um capítulo bem grande. As outras religiões É, são menorzinhas. são Eu vou menores. esperar que avance mais Valeu. rápido. Uma boa noite, então, a todos. Obrigado. Boa noite, muito Boa Boa obrigada. noite a todos. Boa noite. noite a todos, obrigado. Obrigada. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Arangeli, Zé Rodrigues. Oi, Todos. querido Roberto. Felicidades, um sono maravilhoso. Para você também. Tá Para bom. você também. Lilian, Boa noite. boa noite, gente.